bem-vindos, forasteiros. Eu sou a Clarissa Brito e esse é o Treino é Treino, Jogo é Jogo. O podcast que traz para você aquela história perfeita que, além de te ajudar no esporte de quebra, ajuda com seu bom humor, independente da hora do dia em que você escutar. E hoje o nosso convidado é o Diogo Hubner, formado em Educação Física. Ele tem uma carreira de mais de 2 décadas defendendo a seleção brasileira e times gigantes como o Metodista São Bernardo, Vasco, Pinheiros e São Caetano. O Diogo foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, disputou os Jogos Olímpicos Rio 2016 e foi MVP na Final Four da Liga Nacional em 2024. Fora das quadras, ele também tem um currículo invejável, tá, gente? Ele é comentarista da Globo, Sport TV, Band Esportes, Exports, palestrante, criador do podcast Pod Sport, além de sócio da Look Marketing, que conecta atletas, marcas e eventos. E se tudo isso não bastasse para vocês, ele também é supervisor do handball do Esporte Clube Pinheiros. Ufa. Eu esqueci alguma coisa. Bem-vindo, Diogo. Obrigado pelo convite, Clarice. Obrigado a todo mundo que está assistindo e ouvindo. Primeiro que você falando isso tudo aí, agora sou eu, né? Tipo, eu consigo. Sou um cara legal. Eu acho que eu consigo. É muita coisa dentro do esporte, envolvido com o esporte, sempre, né? Muito envolvido com o esporte. E vamos trocar essa ideia, vamos falar. Tô curioso para saber como é que funciona. Antes de mais nada, a gente quer saber de você. Por que você escolheu o handball como esporte? Vamos lá. História... A minha cidade, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. E a minha cidade, na época, ainda é bem tradicional, tem as equipes de handball. Voltando um pouquinho de quadra, migrou muito pra praia, tem muita gente que pratica handball de praia em Niterói. Mas naquela época, em 1992, eu ali com 9 anos, eu estudava num colégio, Centro Educacional de Niterói, que tinha uma tradição, porque seus professores tinham... Um dos professores tinha sido da primeira turma que foi para a Europa estudar handball na Romênia. Caraca! Né? E aí, coincidentemente, a escola tinha muito essa tradição, né? Muitos dos alunos foram fundadores do Niterói Rugby, que é o clube que eu também joguei em Niterói, que apesar do nome também tem a modalidade de handball. Eu ia falar, você jogou rugby também? Você não passou isso, né? Não. Eu só joguei handball, mas o nome do clube é Niterói Rugby. Porque as pessoas jogavam rugby e handball, fundaram um clube, e aí depois a galera... É muito parecido, vamos combinar. Em alguns momentos, de violência. Bastante semelhança. Mas enfim, aí tinham as aulas eletivas, né, que eram depois do horário da escola, e aí eu praticava futsal. Só que eu era quase desse tamanho com 9 anos de idade. Não quase desse tamanho, mas eu era bem maior que todo mundo com 9 anos de idade. Eu era goleiro de futsal. Olha. E o treinador e o professor que dava aula, Luiz Antônio Brasil, ele dava aula de handball e de futsal. E ele me convidou, falou, quer ir lá conhecer e tal, seu tamanho. Naquela época eu era grande, né? Hoje eu virei tampinha, depois eu parei de crescer, mas naquela época... E aí ele me convidou para fazer parte das aulas e eu me apaixonei. Primeira vista. E aí Niterói, naquela época, tinha muito dessa coisa. Eu lembro que eu recebi uma carta do Niterói Rugby me convidando para treinar, sabe? Carta mesmo em casa. Foi um negócio muito legal. Denota a idade, né? Isso, bastante. Um selo. Não, tô novo. E aí, nesse mesmo momento aí, a gente, lá em Niterói, tinha um jogador, Bruno Souza, que depois foi um dos maiores jogadores da história do Brasil e tal. Aliás, beijão, Bruno. Tive com ele no último sábado. Ele era da mesma escola, passou pelo Niterói Rugby e ele era um cara que ia pra seleção brasileira, de categoria de base e tal. Então, tinha um espelho ali, né? Tinha um cara pra olhar. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Aí, daí eu não me via mais fazendo outro esporte, brincando de outra coisa, e foi meio maluquice mesmo. Brincando. Sabe? Foi handball, e aí eu treinava numa categoria, eu queria treinar na outra. E assim, agradeço muito ao meu professor, porque era um cara muito maluco. Mas você não foi pro hand como goleiro? Não, fui já como jogador de linha. Porque não? dizem que é muito bom ser goleiro do hand. Ah, não é não. Ah, me falaram que é assim. Não. É muito maluco. Você me corrige se eu estiver errado, mas o que eu ouvi na boca miúda é: se você toma gol, o problema foi da defesa. Se você não toma, caraca, você é o cara! Tem essa desculpa aí. E eu falo hoje, eu como supervisor hoje do Pinheiros, né, olhando algumas coisas estrategicamente, e até antes, eu tenho uma grana aqui para montar meu time. Eu vou primeiro no goleiro, porque goleiro, cara, você garantir, né? Então, goleiro ganha jogo, goleiro ganha campeonato. Mas eu não fui como goleiro, não, fui como jogador de linha. E aí eu me apaixonei, e aí, falando do meu professor, ele era muito maluco, né? Porque a primeira vez que eu fui pra Argentina, em 94.
94? 94. Ah, você era novinho. 11 anos. Assim, maluco meu treinador e maluco a minha mãe, né? E meus Todo pais, mundo. porque a gente foi de ônibus pra Argentina. Só que o legal dessa De história... Niterói. De Niterói. Só que o legal dessa história, ele não falou pra ninguém, mas pra baratear o custo da passagem, do ônibus que fretou, a gente parou em Nilópolis, que é ali na Baixada Fluminense, pegou um time feminino, sub-18, que já tinha combinado com o treinador da outra equipe, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Eu tinha combinado pra baratear, então todo mundo espreme aqui, 52 horas pra Argentina e foi. Então, assim... Pelo menos era um time feminino o também, time né? feminino. E aí, só que, todo mundo, a gente com 11 anos, mas nem chumpa aí, sabe? Essas meninas aí, não sei o quê. Os mais velhos, até que, né? Mas, enfim, e aí ele fazia muitas coisas. Então, eu fui 3 anos seguidos pra Argentina, né? Aí das 2 outras fomos de avião e tal, mas naquele esquema, faz churrasco, vende rifa, adesivo, camiseta, faz o tudo que tem que esporte fazer. no Brasil. E aí, depois, em 97, 98, a gente foi pra Itália, pra um torneio que ainda existe, inclusive, em Teramina Cup, em Teramo, mas hoje De um pouco mais busão. fraco. Não de busão. Aí não dava. O busão é um anfíbio. Então, aí a gente foi pra Teramo, uma mega competição, e depois o outro ano pro Canadá. Então, na escola, eu tive a oportunidade de 5 viagens internacionais. Passaporte. Cara, então, não tinha como, assim... Como não se apaixonar? Assim, a gente tinha, dentro da escola, a gente era meio que, os caras do handball e tal, não sei o que, era muito legal. Olha só quem tá chegando. E aí as coisas foram acontecendo, muitos foram deixando, né, foram ficando mais velhos e tal, e eu não, eu vou ser jogador de handball. E aí agradeço muito minha mãe, principalmente minha mãe e meu pai, tá bom, vai lá. Minha filha falou, você é jogador de handball, eu não vou falar não. Mas eu falo, meu Deus do céu. Com certeza. Mas sim, total apoio dentro de casa, sabe? As coisas foram acontecendo muito naturalmente na minha vida, sabe? Eu queria mais, as oportunidades aparecendo e eu agarrando. Eu acho que esse é o diferencial, né? Que faz também os atletas. Eu comento muito isso com meu marido, né? Que eu vejo uma chavinha de pessoal que foi para a seleção comigo e que foi para as Olimpíadas, e eu falo, nossa, Lu, tem uma chave muito grande. É a pessoa, ela ter aquele talento, óbvio, mas também ter aquela oportunidade de agarrar ela com todas as formas possíveis, sabe? É uma dedicação e uma certeza lá, puf, é um foco impressionante. Eu acho que é uma somatória de fatores também, porque pode ter a pessoa que é muito, ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? Que a oportunidade não é para todo mundo. Exato. O cara que tem não tudo teve isso, oportunidade. mas o cara não teve uma oportunidade, ou teve uma oportunidade e não tinha grana, ou teve a oportunidade, o clube não oferecia a estrutura adequada. É muita coisa que acontece. Então, assim, eu me tornei um atleta olímpico, eu só tenho a agradecer tudo ter, né, convergido para isso, né? Não tenho uma medalha olímpica, que aí seria, sei lá, acho que eu teria bebido até hoje. Mas, assim, você se tornar um atleta olímpico num país, num esporte que, né, a gente tem pouquíssima visibilidade, cara, eu sou muito grato, assim, muito feliz com tudo que eu construí dentro da carreira. Você falou do busão, né? Eu me lembro que teve um campeonato brasileiro que a gente foi, que era em Palhoça. Campeonato absoluto, tá? E Palhoça é pertinho de Floripa. Eu nem sabia. E na época eu ainda estava no colégio. E aí, não, mentira, eu já tava no cursinho, não tinha entrado no USP, bombei. Prestei USP. Acontece. E aí eu lembro que eu falei para os meus pais, nossa, eu preciso ir, né, com o São Caetano. Só que o São Caetano levou todo mundo de busão para lá. E os meus pais não queriam que eu perdesse aula, porque assim, eu deixei muito claro que eu queria fazer USP. E eles falaram, tudo bem, você quer fazer USP? Você vai ter que estudar, porque até pelas viagens você tem um gap, né? Claro. Na educação aí, de formação, de base, né? E aí eu falei, não, vou estudar. Eles, bom, então você vai depois. Meu, Mas você foi de busão também. busão também. O bagulho é longe. Não. E eu fiquei pensando, pô, assim, claro, eu fui de busão sozinha, tá? Beleza, mas toda a equipe foi de busão pra lá. E assim, você chega quebrado Não, lá. é bizarro. Óbvio, eu cheguei quebrada para o aquecimento direto, praticamente, assim. A galera chegou um dia antes, mas, meu, você tá quebrado, você tá indo pro brasileiro, não é que você tá indo pro regional da esquina, entendeu? Eu joguei várias ligas nacionais de handball adulto, né? Uhum. Pô, dá pra contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu fui de avião. Tinha uma viagem que era... Normalmente, antigamente, a Liga Nacional
Hoje tem um formato um pouco diferente. Mas antigamente você era igual Superliga de Vôlei, NBB. Você vai na casa do adversário, o adversário vem aqui. E sempre fazia duplinha. Então, por exemplo, na época tinha Metodista e São Caetano. Então, quem vinha de fora vai Maringá e Londrina. Vinham, jogava, então jogava quinta e sábado, e depois invertia. E beleza. Tinha uma viagem que era Colatina, no Espírito Santo, e Ipatinga, em Minas Gerais. Cara, a viagem durava, sei lá, 3 meses, sabe? Um negócio que... um absurdo. Eu lembro que na época, às vezes a pessoa mais novo nem sabe o que é, mas fita VHS, alugava na Blockbuster. Não, e a conta da Blockbuster, cara, sei lá, dava 300 conto, porque você ficava mais de uma semana fora pra ir e voltar. Então, cara, mas teve muita história. Busão, a vida inteira de busão. Não tinha celular, né? Você fica aqui. Eu já contei essa história uma vez. A gente tomou, eu indo pra jogar Liga Nacional também pelo Vasco, em 2001. Não lembro onde que estava, acho que pro Sul também. Eu tomamos multa por emissão de gases poluentes. O busão, Vasco. Meu Deus. Não, o negócio era... O bagulho era louco. Bom, mas, Diogo, você trouxe uma história bem legal dessa vida nas quadras pra gente, né? Aquela história que você não contou em nenhum lugar. Talvez algumas pessoas tenham ouvido. Quem tava lá viveu isso. Quem tava lá viveu isso, mas talvez poucas pessoas saibam. Conta pra gente. Bom, eu sempre persegui o sonho olímpico, né? De ser um atleta olímpico, de estar numa Olimpíada, de participar de uma Olimpíada. E eu tinha um cara da minha idade que era muito bom, que era um atleta excepcional, fora da curva, o Bruno Santana. E tinha um cara que era pouco mais velho que eu, o Leonardo Bortolini, que era da mesma posição que eu. E eram dois caras, referência e unanimidade na seleção. E beleza. E eram caras muito bons, realmente, né? E eu sempre meio que ficava à margem desses caras, né? Tinham outros muito bons, excelentes jogadores, mas esses dois caras eram os caras que eu tinha que derrubar de lá. E nunca derrubei. A real é essa. E aí, quando começou o processo para a Olimpíada do Rio, de 2016, a gente já tinha vaga, porque o handball, ele conquista a vaga nos Jogos Pan-Americanos, é só uma vaga pelo continente. Só que o Brasil, por ser sede, abre mais uma vaga. Então, a gente já tinha a vaga garantida. Então, quando começou o processo para a Olimpíada do Rio, o treinador voltou para cá, o Jordi Ribeira, o treinador espanhol. E ele, cara, hoje é um dos melhores treinadores do mundo, fatalmente. Na época, ele que já tinha participado do ciclo 2008, nunca tinha me convocado. E aí, quando ele volta para o Brasil em 2016, na primeira convocação, que tem 23, 24 caras, ele me convoca. Eu falo, bom, cara. Eu tinha, naquela época, 2012, isso, faz as contas, 29, eu tinha 29. Então, eu ia jogar a Olimpíada com 33 ali. Uhum. Falei, cara, minha última chance, é meu último... Cara, e aí, tudo que você possa imaginar, menos ir jogar na Europa, eu fiz. Para estar na seleção, para estar bem. Tive problemas de cirurgia durante todo... Fiz uma cirurgia no ombro grande, 3 meses eu não levantava o braço, enfim. Então, lesão na minha vida sempre, nunca foi entorsezinho de tornozelo. Sempre foi, vai, opera, fica 6 meses fora. E eu fui meio que me moldando, cara, eu quero estar lá e todo esse processo e eu tal. vou estar. Chegamos em 2016, a primeira convocação de 2016, eu não sou convocado para uma fase de treinamento na Espanha, com amistosos e tal, eu não sou convocado. Bom, beleza e tal, não sei o quê. A segunda fase de treinamento, uma viagem para o Catar, uma excursão para o Catar. E aí eu sou convocado, e ali eu falo, cara... E aí eu vou muito bem, inclusive, na fase, principalmente handball tem muita questão ofensiva e defensiva. Eu tinha muita função ofensiva, mas defensivamente eu via que ali tinha um buraco, eu preciso me dedicar também aqui e tal. Então fui me virei, beleza. E aí comecei a ter um papel também defensivo importante. Porque você precisa fazer mais coisas, não só fazer o que você faz, né? Eu sempre fui cascudinho, eu nunca fui o craque, eu sempre fui o cascudinho que tinha que correr atrás. Aí, beleza. Aí sai a convocação pré-Olimpíada, e aí, se eu não me engano, aí com 22 nomes, talvez, e tal. E aí, a primeira fase é uma semana de team building, sabe? Vamos para as montanhas, para os Alpes suíços, fazer trabalhos psicológicos e toda aquela papagada, que é legal, é bacana. É importante. E a primeira atividade é uma... E aí, junto com isso, tinha treino também com bola. A primeira atividade foi... Vamos escalar a Pedra do Baú? Não sei se Pedra do Baú, Pedra Grande, em Atibaia. É famosa, Pedra Grande. Famosíssima. Famosa e tal. Bagulho assim. Não, puta lugar bonito, meu. Não, a trilha é maravilhosa, bonito pra cacete, pô. Escalaminhada. Não, e aí na pré-Olimpíada, Olimpíada no Brasil, cara, uma equipe de... Como é que era, cara? Veio uma galera do laboratório aí, colhia sangue. Meu,
715 mil pessoas na base pra gente subir e tal, e paramentos, pô, legal. Aí tá começando a subir e tal, aí caminhada, né? Aí tem uns pontos mais críticos, você vai e tal, aí ajuda o outro, essas coisas. Tem uma hora que tinha você precisava fazer uma força assim, com os dois braços e meio que girar o tronco, né? E você girava o tronco e sentava. Então, você, como se fosse fazer uma barra ali, pá, sentava. Aí, beleza, eu vi um fazendo, pá, beleza, apoiei o pé aqui. A hora que eu fiz a força, girei pra sentar, eu senti meu ombro fazer plau! Mas um estalo, assim, eu já tinha operado o ombro esquerdo e 2 vezes o direito. Então eu sabia o que era ombro ruim. E deu um estalo, não sei quem me viu e tal, eu fiquei branco, pálido. Falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. E aí uma dor, e eu sentado ali. E aí meio que atrasei a galera que tava vindo, vai, Diogo. Falei, vou, claro que eu vou. E tal. Uma dor. E tava muito frio, tava de térmica, blusa. Cara, uma dor. Aí continuando subindo tal. E eu meio que em choque, assim, pra mim acabou o rolê ali. Em choque, aí subindo lá, todo mundo. Tem umas fotos, até eu meio com a cara. Falei, cara, o que eu fiz? Meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. Aí, beleza, aí fomos, aí chegamos no pico lá e tal, não sei o quê, aí descemos, aí chegamos no final do dia no hotel. A gente chegou no final do dia no hotel, meu, falei, cara, fui pro quarto, né, pra tomar banho e tal, depois jantar. A hora que eu fui tirar minha térmica, eu não conseguia levantar meu braço esquerdo. E tinha treino no dia seguinte. Eu não conseguia levantar, só que era só à tarde o treino. E eu não conseguia levantar meu braço esquerdo. Falei, meu. Aí tá, não sei o que. Aí eu tava no quarto com o parceiro meu, Zeba, que também é da minha cidade, mesma escola, né? Niterói e tal. Criadora de. Falei, Zeba, fudeu, cara, me ajuda aqui, cara, me ajuda a tirar. Aí tirou a térmica. Aí a hora que eu olhei, o braço tava assim, ó. Não sei se dá pra você ver aqui. Uma onda. Um buraco aqui. Falei, Pra quem tá ouvindo tá a ouvindo, gente. tem um buraco no meu bíceps aqui. No meu bíceps esquerdo. E aí eu falei, cara, lesão muscular, né? Na minha cabeça. Função, tem que ter função. Aí eu fui tomar banho, aí eu pegava o shampoo assim, ó, e fazia tipo como se fosse uma flexão. Vou fazer uma flexão, né? Pra saber se tinha função. Ele ia. Falei, cara, não perdi função. Mas uma dor. Falei, cara, não tem. Beleza, menos mal. Porque se você rompe o músculo, não tem função, tchau, vai embora, fazer o que aqui? E aí o fisioterapeuta era meu parceiraço, um amigo da vida. Era o fisioterapeuta da seleção e o médico também parceiraço. Também, pô, muito amigo. Aí cheguei no jantar, ele tava jantando e tal, não sei o quê. Passei, putz, cara, quando acabar o jantar, vai lá pro seu quarto, na fisioterapia. Porque acabava o jantar, todo mundo ia pra fisio tratar. Falei, putz, acaba rapidinho aqui, você me dá um alô, eu subo antes que você. Falei, beleza. Aí tá, não sei o que, jantamos. A hora que eu cheguei no quarto dele, me abriu, aí eu falei, cara, olha isso. Aí ele, em vez, filho de rapariga, em vez de me falar, acalmar, falou, nossa senhora. Falei, não, cara, você não, velho. Falei, cara, vamos ligar pro médico, vamos ligar pro doc e tal. Aí ligamos pro doc de vídeo. Aí tal, não sei o que, doc, ó, deu merda. Ele falou, o que houve, cara? Falou, meu, subindo as pedras lá, ele falou, mentira e tal, mas mostra, ele mostrou. Nossa! Cara, isso aí é síndrome, aí, cara, não, ele foi menos mal. Ele falou, cara, isso aí, menos mal. Isso aí é síndrome do Popeye. Você rompeu dos tendões, né, do bíceps, que se insere, é bíceps porque são 2, né, e aí, cara, a sorte que não foram os 2, porque senão o seu bíceps inteiro ia estar no seu cotovelo e não tem o que fazer. Você ia perder a função. Foi um só. Isso aí é muito simples. A gente vai fazer um exame amanhã. Vou pedir uma ressonância para você amanhã de manhã. Se você não tiver nada estrutural no ombro, não tivesse afetado nada no ombro, aí, cara, dá. Mas aí é com a dor. Você treina ou você não treina e tá fora. Assim. E aí, na época, eu tenho passei até hoje com a Bauerfeind, uma empresa alemã de hortas e tal, né? Que os caras me apoiaram durante muito tempo enquanto atleta e tal, e pô, super gente boa, a galera lá, o Marcelo, o Fernando, todo mundo muito bacana. E eles tinham me fornecido por causa do meu ombro direito, uma órtese pro ombro. Só que essa órtese, ela vinha até aqui, assim, mais ou menos. E ela fazia muita compressão no bíceps. Inclusive, eu não tava usando ela pro meu ombro direito porque me incomodava no bíceps, né? Falei, putz, é isso, vou meter essa porra e tal, não sei o que. Pá, o negócio gangrenar. Aí fui fazer ressonância antes, né? Fiz ressonância, não tinha nenhum dano estrutural. Fui pro treino à tarde. Aí o treino à tarde. E a posição que eu defendia era uma posição que você, pra galera do handball, que entende mais, você entra muito em linha de passe. Você não tem tanto choque, você não tem tanto contato, mas você tenta entrar muito em linha de passe, roubar a bola e tal. E levantar meu braço, eu, tipo...
Boneco, aqueles bonecos. Aí, cara, aí beleza. João Bobo. Fui, meti o negócio e tal, não sei o que. A comissão técnica sabia já, essa altura o treinador já sabia e tal. Tenho certeza que ele não fez de maldade, mas o treino era, pra mim, a função defensiva pra interceptar a bola. Esse treino. Falei, bom, vamos lá. Aí, cara, primeira bola passou, daí eu meti a minha mão direita, a mão esquerda meio escondendo, você fazia uma balançada pra não perceber muito. Aí uma, duas, três, aí o Jordi, Diogo, que passa? Eu falei, não, nada, não passa nada e tal. E aí cada vez que eu ia, mais eu sentia meio que um raio. Eu falei, essa porra vai romper inteira, sabe? Mas tava engrenado. E aí, fisioterapia e tal, aí sobrevivi ao treino, não sei o que. E no final das contas, né, eu acho que talvez por toda a minha construção, minha trajetória durante o ciclo olímpico, como eu falei, eu nunca fui mais talentoso. Aquele momento ali na seleção era um momento que uma geração jovem estava chegando, uma geração muito talentosa, que foi uma galera que faz até hoje muito sucesso na Europa, tá em grandes times na Europa e tal. Eu era o cara mais velho de uma outra geração que meio que fui ser o suporte dessa galera. Tanto é que você pegar minha minutagem na Olimpíada, não foi, sabe, não joguei pra caramba. Tive meus momentinhos ali e tal, fiz minhas coisinhas. Saí na TV. Mas não foi da maneira que eu sempre sonhei, que é jogar uma Olimpíada, sabe, tendo protagonismo e tal. Mas fui um cara de suporte ali e até por isso eu acabei sendo convocado, né? Por ter essa... Então, assim, foi um momento, uma história muito tensa na minha vida, contando, assim, uma lesão, vindo de várias cirurgias, aos 33 anos, sabe? Na Pedra Grande, não é que você estava jogando. Nem treinando na Pedra Grande, entendeu? Então, eu nunca ia me perdoar, tenho certeza, não ia me perdoar nunca se eu perdesse uma Olimpíada por causa de uma lesão escalando pedra. Pô, aí ia ser demais, porque eu sempre fui um cara que... Nesse processo, ele me cuidava muito, sabe? Tenho vários danos psicológicos, inclusive, por causa dessa época aí. Essa história de acordar cedo e tal. De acordar às 5 horas da manhã, que a gente tava falando antes aqui, 5, 4 e meia da manhã, é muito função disso, sabe? De, preciso ter alguém treinando no meu lugar, eu preciso treinar mais, eu preciso fazer. Treine enquanto eles dormem. Uns papos desses. Dorme enquanto eles treinam. Muito coach, assim, mas eu vou falar que deu errado? Pra mim funcionou, entendeu? Você tem únceps. Eu tenho únceps. Mudamos a anatomia do corpo humano, tem um úmplice. E isso aqui durante muito tempo, sabia? Hoje, mas o que acontece é fadigar um pouco mais rápido quando eu tô fazendo musculação. Então, presta pra nada também, né? Vamos combinar. Hoje em dia, é pra nada, nem pra digitar, nem pra nada. Então, ficou a história, ficou marcada no corpo, mas a história além das 7. Você sabe que eu conheço muito bem a Pedra Grande, porque o meu técnico de natação na época que eu era profissional, ele levava a gente, período de base, para Atibaia, e aí tinha o Colégio Objetivo, que tinha piscina lá, então a gente fazia o treino aí de 6 quilômetros e tal, se trocava e ia subir a Pedra Grande. Gente boa, seu treinador, né? Pra caramba. Todo dia. E aí, óbvio, né, depois que eu saí da faculdade, eu fui pro triatlon, pra corrida de montanha, tem etapas que acontecem na Pedra Grande, porque aquilo é muito lindo, legal, é lindo. E pra corrida de montanha... altimetria, né? Você sobe. Blá. E sempre que eu passo por lá, eu me lembro do Sérgio Oinha Marques, que foi o meu técnico, porque assim... Pra quê, né, meu bom? Vamos nadar aqui, ficar na moralzinha. Pra que subir esse troço todo? Ele já me colocou pra nadar 50, 100, 200 porvo. Borboleta. Mas ainda subia Pedra Grande. Mas são boas memórias, porque eu falava, nossa, cara, se eu consigo fazer isso aqui... Eu confesso que eu tenho que voltar lá pra desmistificar esse problema, porque Pedra Grande, se fala esse nome, dá um... Mas é muito bonito, lá é um lugar muito legal, muito bonito. A gente fez várias atividades, não foi só subir a Pedra Grande, andou de rafting ali, na Represa de Nazaré. Não, lá é lindo. Fez tudo, um monte de coisa ali que foi que foi muito importante, assim. A gente treinava num lugar que é sei lá, um centro ecumênico, não sei o que é, chama PL Liberty, não sei se você conhece, em Arujá. É uma religião, PL Liberty. Perfect Liberty, o nome da religião. Sei. De japoneses, né, da comunidade japonesa. Cara, o cara tem um mega ginásio, mas um ginásio assim, você não acredita que tem um ginásio daquele ali, naquele lugar e tal. Então, tem alguns eventos esportivos lá também e tal. E a gente ficava num hotel ali na beira da estrada. Foi isolar a gente mesmo e tal. E eu quase perdi uma Olimpíada por causa de uma escalada. Uma subidinha na Pedra Grande. Eu gostei da tua história, Diogo, porque todo mundo também tem lesão, né? Você falou, a galera fica na área de fisioterapia. A área de fisioterapia é a área da resenha do esportista, né? É o centro de convivência do atleta. Mas agora eu tenho uma história para você. Lembrando que os nomes nas nossas histórias, eles são
mudados para você e nem os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente, identificarem essas pessoas, ok? Tá preparado? Vamos lá, vamos lá. Vamos para nossa história. Essa é a história da Cassandra. E aconteceu em um campeonato paulista quando ela tinha mais ou menos 17, 18 anos. Ela já estava na faculdade, mas ela continuava jogando handball no alto rendimento. Vamos combinar também a história de vida de muita gente, Da né? grande maioria. Ou seja, tinha muitos pratinhos aí para ela equilibrar. E na época, ela jogava em um dos maiores clubes da cidade de São Paulo. E que tinha muito prestígio no meio do handball. E o time da Cassandra estava nas quartas de final contra um time de Guarulhos. E o jogo era em Guarulhos. E na quadra dos Mamonas Assassinas. Inclusive, teve show lá. Já joguei muito lá. Nesse lugar aí. Então o jogo começou e tava super pegado. Tipo, aquele jogo bom mesmo, sabe? E a Cassandra sempre foi destaque nas partidas. Era aquela jogadora que resolvia muito bem os jogos. Então acho que para você se colocar no lugar dela não vai ser difícil. É. Só que tinha uma menina no time contrário, que eu vou chamar de Melissa, que também era muito boa e também estava fazendo altos gols. E o jogo estava tão quente que, sinceramente, olhando para trás, a nossa protagonista dessa história não sabe dizer se ela estava jogando muito bem mesmo. Mas como sempre ela que resolvia as paradas, existe uma grande chance dessa lembrança na cabeça dela realmente ser que ela estava jogando bem. Tá. Beleza? Bom, daí teve uma bola que a Cassandra foi arremessar de fora. Porque é muito comum no hand arremessar ali dos 9 metros, né? Só que quando ela foi arremessar, ao invés da tal da Melissa bloquear o braço da Cassandra, fazendo a falta no braço, porque aqui cabe um parênteses para quem está acompanhando a gente. Se não ficou claro, o handball, ele é um esporte de muito contato. Esporte de luta. A gente fala que é o esporte de luta. Mas não pode bater na cara, Não. né? Nada disso. Você tem que pegar no braço e é normalmente um contato que fica mais no braço, Sim, né? de frente. Bom, ao invés de bloquear a bola, a Melissa bloqueou o nariz da Cassandra. Só que nisso, a Cassandra viu uma tela preta. Pá! E ela achou até que tinha sido o olho, porque deu aquele reset de videogame, sabe? Sim. Ouço isso aí. E imediatamente ela caiu no chão, de costas, pro time. Só que eu também preciso contar uma coisa aqui, que como o time da Cassandra, ele era muito pequenininho, elas não tinham muitas reservas no banco. Então elas caíam no chão para respirar um pouco, já que não tinha muita troca. E aqui vem a minha primeira pergunta para você, Diogo. Isso é uma parada muito comum de acontecer nos times, né? Nos jogos. Era, porque agora o que acontece? Se o atleta ou a atleta cai no chão, por exemplo, eu caio no chão, não tenho nada, caí no chão. E aí, se pede o atendimento médico, eu sou obrigado a ficar fora por 2 posses de bola. Entendeu? Nessa época da Cassandra, talvez, dependendo do tempo, é um pouco recente essa regra. Acontecia muito. Inclusive, treinador pedia, o time estava começando... Cai aí! Tinha, inclusive, um saudoso treinador que tinha até um gesto para isso. Ele batia aqui do lado da perninha, os caras já sabiam, e às vezes não combinava com todo mundo, caía 4. Caiu 4 em um tempo. Então, isso era muito comum. Como no futebol, acho que também, né? Você dá uma esfriada no jogo, dá uma acalmada no jogo, mas a regra mudou. Mas no futebol tem muito, né? Tem Nossa muito. Senhora, e agora? Tem até hora da hidratação. Agora, Isso aqui não vai acabar tá meio Nutella o negócio, mas a gente, no handball, tinha muito essa questão, mas por fair play e muito em função dessa regra, principalmente, não se faz mais. Se tem a punição para... Então, por exemplo, a Cassandra tomou um pichões, caiu. A Melissa que deu pichões nela. A Melissa toma uma punição de 2 minutos, cartão vermelho e tal, aí tem um atendimento médico e a Cassandra não precisaria sair do jogo. Entendeu? Mas se a Cassandra cai, não tem punição pra ninguém, do time adversário não aconteceu nada, deu ruim. Ela tem que ficar por 2 posses de bola fora. Olha só. Com a entrada do atendimento médico. Bom, naquela época, tanto o treinador quanto o preparador físico do time, eles acharam que não tinha acontecido nada. Porque eles pensaram que era mais uma vez esse tipo de situação. Nisso, a Cassandra estava lá no chão.
Tela preta, caída, e o pessoal demorou muito pra ir até ela, achando que ela... Que era só uma esfriadinha no jogo. 2 batidinhas. Duas batidinhas do lado. Quando chegaram perto dela, tinha uma senhora poça de sangue. Onde ela estava deitada, de costas. E aí foi aquele desespero, ela teve que trocar a camiseta, não parava de jorrar sangue do nariz dela. Então ela foi sair do ginásio mesmo, sabe? E conforme ela andava, sabe quando você pisa numa poça d'água e as pegadas vão ficando no caminho? Ela falou que era isso, só que versão sangue. Nossa, maravilhoso. E na lembrança da Cassandra, parecia até patinha de coelho da Páscoa, sabe assim? Só que numa pegada mais sinistra, né? Bastante, mais né? sangrenta. Tinha um coelhinho da Páscoa de filme de terror, sabe? E ela via assim, e isso da quadra até o vestiário. Daí o pessoal veio perguntar pra ela, consegue jogar ainda? Diogo, tá, talvez isso seja muito mais comum do que eu imagino, mas aqui vai a minha segunda pergunta pra você. Você é a Cassandra. Patinha de coelho de filme de terror. Sangue. O que você faria? Qual seria a sua resposta? Claro que sim, é o nariz. Não tem nenhuma coisa funcional que me tire do jogo. Não, mas que me tire do jogo. Estanquei o sangue, vai ter uma fratura no nariz, talvez, mas acaba o jogo. Isso aí não tem nem o que pensar. Aqui eu vou precisar fazer um novo parênteses na nossa história. Porque eu lembro de um jogo de basquete que eu tava jogando. Sim, Diogo, com a minha altura, eu jogava basquete. Eu não duvido sem de ninguém. preconceito. Na faculdade, obviamente, né? Nada profissional. Tá tudo certo. E eu fui do time de basquete da faculdade, seleção USP, seleção da faculdade que eu fiz em Madrid. Eu joguei basquete na faculdade. Mas eu não sei, eu acho que era porque eu incorporava alguém que já morreu e era muito bom em quadra. Porque era... De repente, ruim não é, né? Ruim não é. Se foi só incorporar ali pra jogar e tal, ruim não vejo problema nenhum. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas nesse jogo eu tava jogando Jogos Universitários de Comunicações e Artes, famoso JUCA, para quem faz comunicação, né? E eu era uma das titulares, e a gente tava em um jogo pau a pau, muito parecido com o que a Cassandra contou na história dela. Até que em uma saída de bola, eu era armadora, né? E aí, depois de uma cesta do outro time, eu não lembro muito bem se era Casper, se era Mackenzie, eu pedi a bola para uma das minhas companheiras de time, ela passou e na hora que eu virei para levar a bola, veio uma brutamonte com o ombro assim, pá! No seu nariz. Mas, óbvio, no meu nariz, porque assim, como eu disse, a altura era um pouco diferente, entendeu? Então eu batia realmente no ombro da brutamonte. Literalmente. Cara, e aí, sério, eu vi estrela, assim, não foi nem a tela preta da Cassandra, foi estrelinha, e jorra sangue. É estranho, é um susto, né? É um susto. Eu fiquei atordoada, completamente. Eu fui pro banco, altos papéis no nariz, e a gente começou a tomar uma cesta atrás da outra. Não porque, nossa, ela era super boa, mas, cara, você tá jogando, uma das meninas do teu time, de repente, toma uma trombada dessa. Tem um fator também psicológico no negócio. Exato. Acontece muito quando tem algum tipo de lesão, não só do nariz, mas algum tipo de lesão. Alguém machuca, é difícil o time também, se vai, uma lesão do grave, nada, né? voltar, não. Tava pegado o jogo, não é que, tipo, a gente tava ganhando por muito ou outro time tava ganhando por muito. Tava pegado, entendeu? Normal. E aí, o meu técnico parou e perguntou, Clara, dá pra voltar? E eu olho pra trás e eu falo, sem noção, era um jogo de campeonato universitário. Falei, dá. E foi a pior decisão da minha vida, porque, sério, elas abriam cada vez mais. Eu ainda tava meio atordoada da pancada, assim. Então, eu não conseguia mais dar os sprints, que era o que eu era boa. Eu, puxava um contra-ataque, puxava um ataque rápido, né? E aí, enfim, a gente perdeu e eu ganhei um nariz quebrado. Essa curvinha do meu nariz, que eu detesto... História pra contar. É dessa... Mas deixa eu te falar uma coisa, você falou... Eu voltei... O teu 1,6. Não precisa de história pra contar. Mas meus dedos tortos, minha cicatriz, enfim. Mas deixa eu te falar, você falou, mas era um campeonato universitário e tal. Eu arrisco dizer pra você,
mesma coisa que está dentro de você quando você está competindo no campeonato universitário. Você está competindo. É o mesmo sentimento do cara que está jogando na final de Copa do Mundo. O sentimento da pessoa que está ali, né? O cara, tá louco, aniversário Copa do Mundo. Não. Mas o que a pessoa sente de... Não importa o que você está jogando. Se é uma pessoa competitiva, se é uma pessoa que quer, cara, é a mesma coisa, né? Então... Um nariz quebrado por... exatamente. Mas pelo menos eu podia ter falado, ganhamos. E sabe o que é engraçado? Às vezes eu começo a ver uma... Agora o Neymar lançou uma websérie, né? No cotidiano dele. Claro, nas devidas proporções, mas você olha a rotina do cara, é a mesma do moleque, do cara do handball lá, entendeu? O cara vai pra casa e recupera, tá, não sei o que, nas devidas proporções. O cara tem 70 mil pessoas em volta dele e o cara do handball não tem ninguém. Tem uma pessoa. Mas esse sentimento, sabe? Eu penso muito nisso, né? Do cara, às vezes, você vê futebol, o cara não sente derrota e tal, o cara sente, cara. Sim. Só que é diferente, sabe? Então esses sentimentos é legal, eu acho... eu sempre observo essas coisas, sabe? Você falou um campeonato universitário. Não, o seu sentimento ali era o mesmo do cara que tá jogando um jogo que vale milhões, que vale, entendeu? Então isso é legal observar. Valia uma medalha de plástico. Não interessa, mas mim... pra você, entendeu? E esse negócio de lesão aí voltar, meu, narizinho quebrado. Voltando para a história da Cassandra, ela foi muito mais sensata e ela falou pro técnico dela, não. Com a maior obviedade que eu imagino nesse universo, até porque já estavam trazendo mais uma camiseta para ela, porque não parava de jorrar sangue do nariz dela. E a partir daí, toca o barco pro hospital, passou a madrugada inteira lá, fez tomografia, porque a pancada foi muito forte. E não deu nada, graças a Deus. Ela tá vivona até hoje, até para contar essa história pra gente, né? Que bom. Mas o nariz dela parecia um belo Z, assim, super torto. Então, ela recebeu a notícia que ela teria que operar o nariz. Acontece. Só que, se você acha que essa história acaba aqui, você está muito enganado, obviamente. Porque a Cassandra era muito competitiva, mas muito. E o médico deu um prazo de tempo em que ela não poderia jogar, um tempo para ficar em repouso. Você vive o esporte, né, Dil? Ficou com esse jogo engasgado. Porque, assim, é óbvio que ela queria voltar. Se o nariz dela parasse de jorrar... Ela não conseguia, é diferente, não conseguia. Ela viu que não dava. E o Z do nariz estava muito claro lá. O que você faria com essa recomendação médica? Com certeza não obedeceria. Claro, né? Aquilo lá, tudo dentro de um limite. Que o pessoal que você supervisiona... E aí uma das grandes brigas muitas vezes acontece, por exemplo, ela foi em um médico de uma pessoa comum. E existem os médicos do esporte, que são coisas completamente diferentes. Então, não são pessoas comuns, eles entendem Exatamente, essa maluquice. Então, o médico do esporte, ele vai de fato te falar quanto tempo você precisa. O médico comum, ele vai dar aquela margenzinha que é para não, né? Não dá ruim. O médico do esporte, ele já tira essa margenzinha e vamos te ajudar. Não, meu médico, doutor Gustavo Rocha, cara, esse daí, cara, dá. Ele falou, cara, não dá. Cara, vai, não sei o quê. Principalmente as lesões articulares de cirurgia e tal, não sei o quê. Mas lesão muscular, por exemplo, eu tive com ele muito legal, assim, que ele bancou. Ele falou, não, vai. E na época o fisioterapeuta falou, cara, eu acho melhor não e tal, não sei o quê. Mas fui, óbvio. O médico tá bancando, foi que vai, eu tô me sentindo bem, vai. E aí deu tudo certo e tal, mas é difícil. Mas eu tenho certeza que ela não cumpriu o prazo. Óbvio. Claro que deu uma semana e a Cassandra já tava lá. Uma semana? Ela operou o nariz? Não falou, não precisou operar, ficou torto. Vocês devem estar imaginando como que ela tá jogando, já que o nariz tá solto. Eu fiquei curioso pra saber como é que ficou o nariz da Cassandra. Ela jogava de máscara. Acontece. Igual o Zorro. Mas não foi fácil encontrar essa máscara. Ela foi no Hospital das Clínicas fazer a forma do rosto dela, porque nem existia na história uma máscara de nariz desse jeito para jogar hand. Ela foi atrás de uma menina da medicina que o técnico tinha dado contato, e aí a menina era da fisioterapia, e ela se propôs a fazer esse molde para a Cassandra e fabricar com material daqueles apoios de punho. Sim. Né? E aí, vai outra pergunta para você. Nunca foi feita uma máscara assim antes. Você voltaria a jogar com ela antes de arrumar o estrago contra a indicação médica? Porque a gente está falando do esporte profissional. E assim,
é o que você falou, pô, pro cara do esporte universitário, óbvio que, né, o sentimento é o mesmo. Claro. Mas a vida dele não gira em torno daquilo, não é a profissão dele. E aqui a gente tem que colocar uma ponta de respeito a você. Meu, é a tua profissão, é o teu ganha-pão, é aquilo. Sim. E aí? Ó, eu, primeiro, só fazer um parênteses também. Hoje, no handball, a Cassandra deu sorte, porque hoje no handball não é permitido mais o uso dessas máscaras. Mas durante um período era permitido. Eu, claro que usaria. Mas, sem problema nenhum. Você mete o louco pra tudo, né? Não, eu queria estar na quadra, eu queria independente, né? Eu queria poder ajudar. Mas também, assim, pô, negócio que eu não tô conseguindo me adaptar e tal, não sei, provavelmente, me conhecendo. Eu ia começar com a máscara. Pô, não tô conseguindo me adaptar e tal, não sei, eu ia arrancar a máscara e ia jogar sem a Vai de máscara. nariz assim. Vai de nariz torto. Como que é aquele do Bob Esponja? É, o Lula Molusco. O Lula Molusco, o nariz pra baixo. Eu, sem problema nenhum. A Cassandra, ela foi literalmente com a cara e com a coragem, né? Sim, Porque sim. nariz. E foi assim, de máscara, que ela foi jogar. Óbvio, igual você, sem noção. Fiquei curioso pra saber quem é a Cassandra agora. Ela foi jogar os próximos jogos do campeonato, as quartas de final, a semi, né? Porque realmente o campeonato era muito importante para ela e para o time. Até porque era o único título que o time tinha chance de conseguir. E lembra que ela estava na faculdade, né? Ela ia para as aulas com essa máscara. Com os olhos inchados, roxos. Sim, imagino. Todo mundo achando que ela era uma menina muito estranha na engenharia da produção. Engenharia de produção, né? Ainda. Nada a ver com a hora do Brasil de... E na faculdade, ela também jogava de máscara, porque ela era bolsista, então ela tinha que jogar pra, né, pagar a faculdade. E não era fácil, ela falou que era muito difícil enxergar com a máscara, igual você falou, assim, a adaptação, mas ela tava com tanto sangue nos olhos, com toda aquela situação que ela tava vivendo, sabe aquela... Igual você, na hora que você escalou. Sim. Meu, não acredito que eu vou estragar meu bíceps numa escalaminhada de uma... É isso, ela tava desse jeito. E ela pensava assim, pelo menos a máscara esconde o meu nariz torto em formato de Z, de zorro. Então, como eu não arrumei ele ainda, menos mal, né, que me zoem pela máscara. É, vou usá-la. Mas como pouca tragédia é bobagem nessa história, Tem mais, Cassandra? Meu Deus do céu. o time da Cassandra chegou na final do campeonato. Elas foram brutas, tal, e só faltava esse jogo pro título. E óbvio que a Cassandra foi jogar. Só que no meio da partida, em uma jogada bem tranquila, como todas as outras que a gente está contando aqui, o dedo dela saiu do lugar. Quebrou o mindinho. E aí, Diogo? Da mão dominante ou... Ela especificou se foi da mão dominante? Não especificou. A mão dominante talvez tenha um problema porque não conseguir segurar a bola, porque são dois dedos importantes, né? O polegar e o mindinho. Da mão esquerda, minha filha, esquece. Mas você já tá com o nariz quebrado. Ah, Jogando com uma máscara nunca antes vista. E agora sem o mindinho. o que é um... Né? Eu ia falar uma palavra, você entendeu? Que é o peito pra quem tá cagado? Eu tô aqui já, final. Eu já passei por tanta coisa. Não vai ser um mindinho que vai me... joga. Não é nem... Isso aí tá mole. Isso aí tá fácil de resolver. A Cassandra foi pro banco. O técnico dela colocou o mindinho dela no lugar. Amarra um com o outro. Jogou um esparadrapo junto. Amarra um com o outro. Pra poder voltar pra casa. E sim, ela voltou pro jogo. E continuou jogando a final de nariz e dedo quebrado agora. A gente tá chegando no final da nossa história. Graças a Deus, né? Porque mais mal. Zé Meningite. Maria Meningite. Por isso eu preciso te perguntar, você tem considerações finais sobre essa epopeia da Cassandra? Bom, se a Cassandra passou por tudo isso, jogou, tem certeza. Ela fala se foi campeão ou não? Eu não posso contar ainda o final da não história. Tem o final da história? Considerações que ela merece muito, né? Apesar do esporte de alto rendimento não existir muito merecimento, né? Pessoas fazem, então, mas todo mundo faz. Então, como é que dá pra tudo pra todo mundo? Não dá. Tem algumas coisas no esporte que são diferentes. Eu espero que ela tenha sido campeã, pelo menos, né? Depois de tudo isso que ela passou. Raçuda. No mínimo raçuda. Se você tava preocupado com o teu bíceps, imagina a Cassandra sem nariz, sem dedo. O que mais pode vir? Eu acho que ela merece ser campeã, que foi tudo certo com ela. Deu tudo certo no final. O time da Cassandra ganhou o campeonato. Aí, ó.
Tem coisas que acontecem, tá vendo? A males vem para o bem. Cassandra foi melhor do jogo. Essa plateia tá quase chorando. Cassandra foi melhor do jogo. Ela foi eleita artilheira do campeonato. Tá vendo, cara? Óbvio. A recompensa vem. Merecia. A recompensa vem. Aparentemente, até hoje, esse é o único título que o clube tem no handball, tanto no masculino quanto no feminino. Tá fácil de buscar quem é a Cassandra. Agora ficou fácil. Hoje, ela olha pra trás e pensa, nossa, eu fui muito doida. Porque podia ter sido realmente algo mais grave, né? Jogando nesse nível, a gente tá falando de alto rendimento, né? Com uma máscara dessa. Talvez ela não barrasse mesmo uma nova lesão. Ela já tava com 2, né? Também poderia vir. Ela fez uma cirurgia depois do campeonato. Pra arrumar o nariz. O nariz dela tá lindo e certinho. Já o dedo, não podemos dizer a mesma coisa. Usa luva, bota no bolso, a mão, dá Porque nada. ela imobilizou o dedo depois no hospital, médico normal, tá? E pra não parar de jogar, ela simplesmente tirou a tala e tem um mindinho meu, que ela mostrou uma foto. Mas o mindinho é um bagulho... Tem uns dedos. Minha mão tem que não é das piores não, mas tem uns dedos que são terríveis de handball. Ela tinha que ter operado, mas ela não fez isso, então tá igual o teu 1. Mas o mindinho dá nada. Mindinho da mão esquerda. Se incomodar com o mindinho da mão esquerda, gente, pelo amor de Deus. Mas eu quero deixar claro que a Cassandra é uma mulher maravilhosa, gente. E ela conta essa história, ela mandou inclusive fotos pra gente, pra provar todo esse rolê que ela contou. Porque aqui são histórias reais, pessoal, que o pessoal manda. Nossa, eu vou ver depois a Cassandra, você vai deixar? Eu vou poder ver a Cassandra? Não? Pô, sou muito curioso. Eu vou caçar a Cassandra até os confins do universo. Acho que você gostou dessa história, legal, né? Muito legal. Mas assim, falou isso tudo e tal, sequelas e tal, mas tenho certeza que ela aprendeu muito mais, né? E eu acho que é uma das coisas que o esporte é mágico sobre essas questões de resiliência, uma das coisas que a gente, hoje em dia, tá cada vez mais difícil com as gerações mais novas e tal. Papo de tiozão, papo de velho, mas... Não é. É o que tá acontecendo. Paciência, papo de tiozão, tô nem aí, mas é o que tá acontecendo. A questão da resiliência, da criança que chega, não pode, então não quero. Não, meu amigo, se você quer aquilo ali, você não quer mesmo, então você vai lutar, vai buscar, vai atrás e tal. Então acho que essa lição da Cassandra aí é uma das lições que o esporte ensina muito. É louco isso que você tá falando, porque são em todas as áreas, né? Sim. É uma coisa assim, que você... uma das belezas pra mim do esporte, com certeza, e eu falo, o esporte molda caráter. Pô, total. Ele ensina princípios na prática. No vamos ver, na cara e na coragem. E quando eu olho pra trás, os meus pais, eles nunca me incentivaram no esporte competitivo. Eu acho bonito você falar, os meus pais foram loucos, graças a Deus eles acreditaram em mim. Porque os meus pais também foram assim, eles me incentivavam a fazer esporte, né? Vários. Mas eles nunca falaram, você vai ter que ser uma atleta, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pelo contrário. Igual comigo. Quando eu queria entrar na USP, eles falaram, Clarissa, você pode entrar em uma faculdade, pegar uma bolsa com a natação e tá tudo bem. E eu me coloquei o desafio, porque eu falei, eu quero fazer a melhor faculdade de jornalismo e eu vejo a USP nesse lugar, porque eu posso fazer um intercâmbio, e foi o que eu fiz, uma especialização dentro do audiovisual. Eu queria aquilo, o ambiente universitário e tal. Mas eles nunca foram essas pessoas, tipo, não, tem que dar certo aí e é isso. Mas essa base que a natação competitiva deu pra mim, principalmente nadando 200 por, porque é uma prova que... Gente, nada 200 por, gente. Eu levo pra vida. Pra tudo. O meu marido fala, nossa, Clarissa, você é raçuda. É isso. É até ligando para o plano de saúde para conseguir marcar um exame que pela internet está dando erro, que não sei o que lá. É aquelas 2 horas no telefone que ele fala, eu não ficaria 5 minutos? Em tudo na tua vida. Você pega aquilo, você coloca. É um negócio do foco, né? Tipo, cara, eu quero isso aqui, tá? Então o que você tem que fazer? Aí todo mundo segue um caminho aqui. Putz, mas eu posso fazer melhor. Porque eu quero excelência. E aí você vai... Tem um monte de coisa que o esporte traz para a vida que quem fez esporte de alto rendimento ou trabalhou com esporte vai sair melhor. Né? Invariavelmente vai sair melhor. Como você lidar sob pressão, né? Algumas coisas acontecem. Calma, tá acontecendo. Tinha um monte de gente gritando o nome do outro, me xingando e tal, não sei o que. Eu tinha que resolver esse problema.
Isso, inconscientemente, você acaba levando para qualquer coisa, para qualquer área da sua vida. Né? Hoje eu faço inúmeras coisas diferentes e que eu volto e meia, em vez de falar, putz, cara, calma. É mais ou menos o que eu fazia quando estava na quadra. Então, o esporte, para mim, sem contar de todo o papo de ferramentas de transformação social, quantas pessoas eu conheci, graças a Deus, minha família não vim de berço de ouro, mas nunca me faltou nada. Mas quantas pessoas que construíram a sua vida através do esporte. E é lindo. São histórias lindas. Maravilhoso. Eu conheço diversas histórias dessas, sabe? Que você olha, cara, como seria a trajetória dessa pessoa, até mesmo a minha, como seria a minha trajetória se não tivesse sido esporte, sabe? Eu vivia num ambiente que, perigoso, assim, né? De adolescente. Todo ambiente de adolescente é muito perigoso. Então, assim, eu vejo o esporte, cara, como um caminho que, é muito natural das coisas darem muito certo, sabe? Das coisas se encaminharem para um lado bom. Claro que o mundo não é cor-de-rosa, não é para todo mundo esporte. Morango. Não é um morango, né? É sabor morango, né? Não é um... Mas a gente precisa olhar para o esporte também dessa maneira, né? Então, eu vejo... A gente fala muito de esporte de alto rendimento, eu vim do esporte de alto rendimento, você conhece muito bem, fez esporte de alto rendimento, mas o papel do esporte ele é muito maior do que isso. Talvez o alto rendimento seja um espelho, né, para talvez as pessoas chegarem ali. Nem todas vão chegar, não é para todo mundo. Mas o que elas encontram nesse caminho aqui é uma faculdade, é uma oportunidade de ter um emprego dentro da modalidade. Cara, tem muita coisa que o esporte pode ajudar na sociedade, enfim. Espero que você tenha gostado de participar do Adorei, muito legal, muito legal. E vocês que estão assistindo a gente, ou escutando, manda sua história aqui também nas nossas mídias sociais. Quem sabe ela pode ser a próxima a ser contada aqui. Então, hasta la próxima, forasteiros! Este podcast é um patrocínio de Sigvares Group. Nos dedicamos a ajudar as pessoas a sentirem o seu melhor. Todos os dias. Go to Bike.